quer no discurso humorístico, quer também na música, há uma latitude maior do que as pessoas normalmente podem dizer se estiverem a falar a sério, não é? Essa música do Axl Rose é uma música em que ele canta I used to love her, but I had to kill her, ou seja, eu antigamente gostava dela, mas depois tive que a matar. É uma música em que ele confessa ter matado a mulher e enterrou-a no quintal, mas ainda consegue ouvir os gritos dela a chateá-lo. Ou seja, a música é uma sátira ao sentimentalismo das canções de amor normais. Se o Axl Rose tivesse dito isso num papel de 25 linhas e o notário tivesse validado, ia para a cadeia. Como está a cantar, a gente pode achar tudo o que quiser, que a canção é de mau gosto, é engraçada. Acho que é o que se passa aqui também? Acho que é sem dúvida o que se passa aqui, porque, mais uma vez, trata-se de um vídeo, a Joana fez um vídeo de 1 minuto que exprime a seguinte ideia. Eu não gostei muito desta atuação musical. As advogadas da outra parte dizem que essa é a minha interpretação e a delas é diferente. Ouça, podemos estar aqui a discutir. Eu venho cá e digo que os maias são a história de uma família em que há 2 irmãos que de repente vão para sítios diferentes do planeta e depois encontram-se e não sabem que são irmãos e acontece uma coisa que é desagradável. A advogada pode dizer, pois, mas para mim é um livro sobre a civilização maia. Tudo bem, é a interpretação dela. Não a torna verdadeira, é muito simples. Um ponto que há consequências que às vezes acontecem com atos lícitos e que isso não é controlável. Há atos lícitos que não estão previstos na lei precisamente como crime. Com certeza, ou seja, a Joana não tem responsabilidade nenhuma sobre as pessoas que vão pôr comentários desagradáveis sobre os anjos que lhes, pelos vistos, fizeram ameaças de morte, do mesmo modo que o J.D. Salinger, quando escreveu o The Catcher in the Rye, não tem responsabilidade nenhuma que um senhor chamado Mark Chapman tenha lido o livro e tenha achado que ficado inspirado para dar 5 tiros nas costas de John Lennon. Não tem responsabilidade nenhuma nisso. Não tem nada que retirar o livro das bancas, não tem... A interpretação que outras pessoas fazem daquilo que a gente diz não é controlada por nós. se de alguma forma discutiu naquela sala de audiências foi exatamente essa interpretação. Aliás, a advogada dos anjos pediu-lhe várias vezes a sua interpretação e uma das questões passava exatamente pelas descrições que fizeram de cyberbullying e as ameaças que fizeram aos anjos e perguntaram se a Joana Marques poderia alguma vez ser responsabilizada. Se pudesse dizer o que disse naquela sala de alguma forma. Se disse isto que acabei de dizer, que a Joana não é responsável pela maneira como as pessoas interpretam o que ela diz, ou pelo que decidem fazer por ela ter dito o que ela diz, quando o que ela diz não é ilícito. Se ela tivesse dito, vamos à casa deles matá-los porque esta interpretação do hino nacional merece que eles fiquem sem a cabeça, isso era uma declaração ilícita e era natural que então que o tribunal a punisse. Mais uma vez, é um vídeo absolutamente anódino. Estamos no 3º dia de julgamento. Há uma espécie de rejeição da ideia das pessoas rirem umas das outras, porque o escárnio é malvado. Foi o que eu disse lá. Esta língua que nós estamos a falar, as primeiras composições poéticas conhecidas, literárias conhecidas, chamam-se cantigas de escárnio e maldizer. A gente ainda estuda isso na escola. Qual é o mal de rirmos uns dos outros? Não somos assim tão importantes. Aquela atuação ela achou que correu mal. Também paciência. Ficou surpreendido com o facto de uma simples situação que provocaria o riso ter gerado este pedido de indemnização de 1 milhão. E não outras circunstâncias como ameaças de morte. Sim, exato. Foi o que eu disse quando cheguei. Ou seja, os autores desta ação têm um documento da empresa que era responsável pela captação e transmissão do som a reconhecer falhas técnicas muito graves. E eles não processaram essa empresa. Eles têm provas da quantidade de pessoas que os ameaçaram de morte. Eles não processaram nenhuma dessas pessoas. A Joana fez uma piada. Estamos no 3º dia de julgamento. Portanto, isto significa o seguinte. Se alguém a tentar objetivamente, prejudicar objetivamente o trabalho dos anjos, é-lhes indiferente. Se alguém os ameaçar de morte, eles não ligam. Se rirem deles, eles querem 1 milhão de euros. Nesta fase final do seu interrogatório, uma das advogadas de defesa dos anjos acaba por dizer que muito obrigado por ter vindo a esta sessão, gostei muito de o ouvir. Já percebi que o Ricardo até aqui não desmobiliza a sua figura humorística, não sei se é personagem humorística, acho que foram estas as palavras. O que é que se passou ali dentro, no fundo? Não é? Não sei, eu tenho a sensação, eu não senti dessa forma, eu tenho a sensação que ela pretendia ofender-me. Vou esperar 10 minutos. Se eu tiver um ataque de acne, é possível
processo. Vamos ver. Considera que de alguma forma Uma perda de tempo. Por acaso eu acho que, bom, objetivamente é uma perda de tempo, mas este processo tem esta vantagem, que é de estarmos a assistir à demonstração prática desta ideia. Não é por acaso que todos os meios de comunicação estão aqui à porta deste julgamento. Porque, de facto, hoje entende-se que uma piada deve ir a julgamento, que é plausível que uma piada vá a julgamento porque causa um dano substancial. Que o facto de uma pessoa se dizer ofendida basta para que a gente tenha de reconsiderar, que a Joana tivesse que tirar aquilo. Imaginem que isso acontecia. Basta uma pessoa articular as palavras mágicas, eu fiquei ofendido. Pá, Joana, eu não sei quantos extremamente desagradáveis é que passavam sem ela ter que os repetir. considera que foi de alguma forma tentaram descredibilizá-lo pelos artigos de opinião que, entretanto, tem vindo a fazer, exatamente também pelo motivo deste processo? Eu sou humorista, descredibilizado já eu venho. Quer dizer, eu não sou engenheiro, não sou ministro, não sou... Sim, eu escrevi imensos artigos de opinião sobre este processo. Fiz pouco deste processo na Rádio Comercial, no Expresso, num podcast que tenho na SIC, num programa que tenho na SIC Notícias. Só não fiz pouco deste processo em mais sítios porque não tive a oportunidade. Acha que tentaram tirar fora do contexto algumas das declarações que fez, nomeadamente no podcast 45 graus? Eu não me lembro dessas declarações. Duvido muito que as minhas declarações tenham o sentido que aquela citação parecia indicar. Mas, enfim, não faço ideia. Sim, lá em cima perguntavam-lhe o que é que faria se também alguém tivesse colocado o Ricardo Araújo Pereira em tribunal, mesmo que... E o que é que faria, no fundo? Se podia aqui dizer-nos aquilo que disse lá dentro. Sim, na verdade o que me perguntaram foi o que é que eu faria se alguém me dissesse que por causa de uma coisa que eu fiz, isso lhes tinha causado um prejuízo tão grave do ponto de vista emocional e financeiro, se eu faria o que a Joana não fez, que é retirar aquele vídeo. E eu disse que faria o mesmo que a Joana fez. Ou seja, retirar o vídeo seria admitir uma culpa que não existe, tendo em conta que é um vídeo completamente anódino. Segundo, seria abrir um precedente bastante grave que basicamente torna o trabalho impossível de fazer, porque a partir daí toda a gente diz, bom, hoje, o que disse hoje também eu gostava que tirasse. Eu, sobretudo, devolveria a pergunta aos anjos, ou seja, se alguém contactar os anjos a dizer que tem vontade de se matar cada vez que eles cantam, é improvável. Eu, por acaso, conheço uma pessoa, a minha prima Andreia, sempre que houve, como é que se chama, a Noite Branca, atira-se da janela. Temos de fazer o Natal sempre no resto do chão, porque senão pode haver lesões graves. A Andreia não gosta daqueles álbuns. Não é razão para eles os recolherem. Por muito que a minha prima tenha vontade, enfim, seja acometida de subida vontade de se matar quando os ouve. Ricardo, Era a última uma pergunta. eventual condenação, o que é que poderia representar? Eu acho que era uma catástrofe, não apenas para quem tem a nossa profissão, a profissão que a Joana e eu temos, mas para cidadãos em geral. Porque isso faz com que as pessoas percebam que fazer uma crítica, qualquer que seja, é ilícito. Se a Joana for condenada, não é preciso ser 1 milhão de euros, basta ser num. Isso significa que aquilo que ela fez, que é uma crítica àquela atuação, é ilícito. E, portanto, toda a gente que já teve ou quer vir a ter o direito de dizer eu não gostei muito disto, vá preparar a carteira. Muito obrigada.